Queridos irmãos, bom dia, a paz de Cristo Jesus, Deus proverá, o nosso Deus proverá. Hoje nós vamos estar dando continuidade à reflexão na palavra de Deus nesta semana chamada Santa, a semana que nós refletimos muito sobre a vida, o sofrimento, a morte e, sobretudo, a ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós estamos no momento em que Jesus está passando por um calvário, o seu martírio, um sofrimento que não era dele, sofrimento que cabia a nós, devido aos nossos pecados. Mas ele pagou o alto preço pelos nossos pecados. E o texto que eu quero ler para a nossa reflexão, ele está registrado em Lucas, o capítulo é de número 23, o versículo de número 39 em diante. Lemos: E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: Se tu és o Cristo, salva a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro, repreendia-o, dizendo: Tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam. Mas este nenhum mal fez. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus lhe disse: Em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Louvado seja Deus. Queridos irmãos, amigos, ouvintes, Jesus aqui, junto com dois homens que nunca quiseram saber a respeito de Jesus, nunca quiseram aproximação com Jesus. Nunca quiseram intimidades com Jesus. Pelo contrário, certamente desviava o seu caminho de Jesus, rejeitavam a Jesus. Muitas vezes ouviu o apelo de Jesus para segui-lo, mas tão somente resistiram ao apelo divino. Como consequência dos seus erros, dos seus pecados, olha onde eles estão, numa cruz, sendo pendurados, crucificados, sofrendo, esperando a morte chegar. Dois malfeitores, esperando a morte chegar. Mas no meio deles está Jesus. Está ali, mas nenhum mal cometeu, nenhum erro cometeu. Qual foi o pecado de Jesus? Estar ali na cruz? Nenhum. Ele estava ali na cruz para pagar o preço do seu pecado, do meu pecado. É difícil entendermos e reconhecermos isso, e nós vamos ver na história desses dois homens que para um é extremamente difícil reconhecer isso, mas para outro não. Foi com muita tranquilidade que ele reconheceu que a sua vida nesse mundo foi uma vida envolvida em pecado. E o pecado levou a estar naquele momento de condenação. O primeiro ladrão olha para Jesus com um olhar até mesmo desdenhoso e diz o seguinte: Se tu és o Filho de Deus, salva-te e salva-nos também, e assim nós vamos crer que tu és o Messias, que tu és divino, que tu tens poder, e etc, etc, etc. Aquele ladrão, ele sentia que precisava de Jesus. Por alguma estranha razão, ele suspeitava que Jesus podia fazer alguma coisa por ele. O problema desse homem é que ele só sente necessidades materiais, momentâneas, passageiras,
físicas. Ele é incapaz de entender que nós temos necessidades materiais, físicas, mas nós também temos necessidades espirituais. E ele não conseguia ver isso. Ele só conseguia ver as suas necessidades momentâneas, físicas. Estava pendurado ali numa cruz horrível, estava sentindo dor. E ele faria qualquer coisa para sair dali, ainda que crer de última hora em alguém que ele estava olhando de uma forma desdenhosa, de uma forma até mesmo duvidosa. Se tu és realmente o Cristo, salva a ti mesmo e salva a nós também. Sabe, a história e a realidade desse homem nos lembra de muitos de nós hoje, mais de 2000 anos depois. Lembra como? Olha, milhões de pessoas, muitas pessoas mesmo, seguem Jesus simplesmente por interesse terreno, simplesmente por aquilo que Jesus pode fazer por elas. Se estão precisando de cura, vão até Jesus. Se estão precisando arrumar um emprego, vão até Jesus. Se está precisando que o filho saia da miséria, vão até Jesus. Se está precisando que o marido volte para o casamento, vão até Jesus. Se está precisando que a esposa volte para dentro do relacionamento, vão até Jesus. Mas procuram Jesus somente para fazer e satisfazer as necessidades físicas, terrenas, momentâneas, passageiras. Não é verdade que movimentos religiosos que mais crescem no Brasil e no mundo são aqueles que prometem cura imediata aos enfermos? São aqueles que prometem que imediatamente a pessoa vai se tornar próspera? Prometem imediatamente que aquele problema vai cessar? E naturalmente, assim como esse ladrão do passado tinha uma concepção equivocada a respeito de Jesus, muitos também hoje assim o têm. Só vão a Jesus para Jesus resolver os seus problemas. Resolvido, dão as costas a Jesus e se esquecem que o maior dos seus problemas, muitas vezes, não é uma questão de uma enfermidade. Não é a questão do filho que está realmente numa situação muito delicada. Não é a questão do casamento que está passando por um momento de extrema dificuldade. Não é o fato de estar desempregado. Esquecem que o verdadeiro problema que tem é um problema espiritual que talvez a causa de ter levado a essa consequência em que se encontra seja exatamente o problema espiritual. E é o problema em que Jesus mais deseja trabalhar, porque o problema espiritual ele é eterno. O problema material ele é momentâneo, mas o espiritual ele perdura e perdurará eternamente. Pergunto, qual é a motivação que tem levado você a Jesus? O que tem levado você a procurar Jesus? Diga para mim, o que tem levado o seu coração a se aproximar a Jesus? O que você pretende quando você vai de encontro a Jesus? Quando você faz uma prece, quando você faz uma oração, o que leva você a buscar Jesus? Porque nesse caso do texto aqui em questão, a única motivação que fez com que aquele malfeitor voltasse para Jesus era uma motivação egoísta. Ele estava interessado em sair dali. E se realmente pudesse sair, certamente, por não cuidar da questão espiritual primeiro, ele seria igual ou até pior pelo sofrimento que lhe foi imputado ali na cruz. Qual é a razão que Jesus teria de tirar um homem da cruz para que ele voltasse a ser o que ele era, ou talvez até pior? Qual é a razão que Jesus tem para curar você de uma enfermidade dita incurável? Qual a motivação e a razão que Jesus tem para restaurar sua família, para voltar a ser o que era?
Qual é a razão que Jesus tem para ministrar um milagre, em cujo milagre maior, que é o milagre espiritual, que é a salvação, ainda está por fazer? Mas a história bíblica não para aqui, porque a Bíblia fala que havia um outro homem crucificado ao lado de Jesus, do outro lado. E esse, apesar de também ser um malfeitor, um pecador, estar ali, ele vira para o primeiro e diz: alto lá, nós estamos aqui, ô companheiro, vê se pelo menos temes a Deus. Nós estamos aqui porque estamos pagando pelo que os nossos feitos merecem, mas ele nenhum mal fez. Após essa repreensão ao seu companheiro de pecado, de cruz, virando-se para Jesus, ele disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Oh, que coisa abençoada! Ao contrário daquele primeiro, ele vê Jesus com respeito, com reverência, e ele vê muito mais do que isso. Ele vê Jesus como Senhor, e vê Jesus como Rei, porque ele fala no reino: quando entrares no teu reino, lembre de mim. Muitas vezes, ele também é um retrato de muitos de nós que vivemos aqui hoje, que só conseguimos ver Jesus como Senhor. O Senhor que pode, o Senhor que deve, o Senhor que é suplicado, o Senhor que é procurado, mas não como um Rei eterno. Um Rei que vem reinar sobre nossas vidas, sobre os nossos corações, sobre a nossa alma, sobre o nosso sentimento. Um Rei que vem reinar soberano sobre nossas vidas. Sabe, queridos irmãos, aquele moço agonizante, aquele moço sofrido, aquele moço em desespero, foi capaz de crer num Cristo agonizante, que estava ali na mesma sentença. Ele viu algo de muito espiritual em Jesus. Senhor, lembra-te de mim. Mas o fato curioso é que a pergunta é: o que esse moço tinha feito de bom nessa vida para ser lembrado por Jesus? O que ele fez de bom para sua família? Qual foi o legado que ele deixou para sua esposa e para os seus filhos? Que se estivessem ali, estariam revoltados e envergonhados com a atitude dele. Qual foi o legado que ele deixou para a sociedade para ser lembrado? Qual foi o legado que ele deixou para as suas vítimas por estar ali naquela condição? Quando ele pede: Senhor, lembra-te de mim, o que ele tinha para ser lembrado? Certamente não a vida pregressa, mas aquele momento último, em que ele olha para Jesus com um olhar, talvez como ele nunca olhou para ninguém na vida, e arrependido. Essas palavras, esses gestos, essas emoções são provinda de um coração arrependido. Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Deus não gosta de lidar com pessoas arrogantes, pessoas egoístas, pessoas amarradas, pessoas donas de si, que mesmo no sofrimento não consegue abandonar aquela casca, aquela casta de soberba, de orgulho, de ódio, de raiva, aquele ranço. Deus gosta de lidar com pessoas humildes, pessoas ternas, pessoas sinceras, pessoas que conseguem olhar para dentro de si e reconhecerem pecadoras diante de Deus. Todos nós somos, e somos carentes de um Salvador, somos carentes de um Senhor, de um Rei. São pessoas que conseguem ver que Ele morreu na cruz por nós. Jesus Cristo morreu na cruz pelos nossos pecados. Ele não merecia a cruz, mas Ele morreu por nós na cruz, justamente para fazer a divisão entre esses dois grupos,
aquele que não reconhece por orgulho, por jactância, por soberba, por pecados não confessos, e o outro grupo com humildade, com arrependimento, com tristeza e dor pelos feitos praticados, arrependido diz: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Olha, nesta hora, de uma forma assim especial, a minha oração é que eu e você possamos olhar para a cruz nessa hora e ver ali o Salvador Jesus. Ao olhar para Jesus, com humildade reconhecermos que se éramos para estar lá e Ele escolheu estar em nosso lugar, nós somos devedores a Ele. Ele deu a vida por nós. E quando reconhecemos isso, não temos outra atitude senão dizer: Senhor, muito obrigado. Se o Senhor deu a sua vida por mim, o mínimo que eu posso fazer é dar a minha vida por ti. Senhor, minha vida está aqui. O que desejas que eu faça? A Bíblia diz: crer no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Lembrar da cruz, lembrar do Calvário, é lembrar a respeito de alguém que no sofrimento maior amou até os pecadores, os piores deles, e amou a todos quando rogou: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Nesta hora, de uma forma especial, ao invés de falar para o mundo inteiro, Deus fala exclusivamente para você. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A razão da morte dele na cruz foi para nos salvar eternamente dos nossos pecados e da morte eterna. Aceite Jesus, tenha Jesus no seu coração e na sua vida, e terás a salvação, tanto neste mundo quanto na eternidade. Uma feliz e abençoada Páscoa de ressurreição de Jesus para você e para toda a sua família. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Sobre a bênção de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amém, Jesus. Tenha um excelente dia na presença de Jesus. Amém.